É tremendo pensar dessa forma e entender que o mundo espiritual é um fato notório e palpável. E a respeito disso que estamos falando, tem tudo a ver com maturidade espiritual. Porque você não exacerbera o mundo espiritual, tudo você não espiritualiza, ok? Mas também você não pode abrir mão, você não pode fingir que não existe. Consegue entender o equilíbrio que tem que ter? O mundo espiritual existe, precisamos nos conectar com ele de vez em quando. Ao menos uma vez por dia, nos conectar com o mundo espiritual, com o plano espiritual. E você pode fazer isso facilmente. No lugar que você estiver, não precisa ser só no seu quarto em secreto. Mas no momento que você determinar no seu coração e dizer: Deus, agora eu preciso falar contigo, e você abrir o seu coração para orar a Deus, esse é o momento, é o tempo que você se conecta com o plano espiritual. Agora também não podemos ir para o outro oposto e achar que tudo é espiritual, que tudo é diabo, que tudo é Deus, que tudo é demônio, que tudo é anjo. Os opostos são perigosos, mas no equilíbrio, porque Deus nos deu um espírito de amor, Deus nos deu um espírito de poder e um espírito de equilíbrio. Glória a Deus pelo equilíbrio, amém? Precisamos ser equilibrados, isso é maturidade. E vamos recapitular um pouquinho. Nós começamos lendo 1 Coríntios 14, verso 20, que diz assim: irmãos, não sejais infantis quanto à vossa maneira de pensar. Há 2 semanas atrás também nós falamos que esse versículo, ele não diz respeito à forma espiritual de pensamento, não diz respeito apenas à fé, à crença, à teologia, mas diz respeito a todas as áreas da sua vida. Há pelo menos 5 áreas que a gente falou aqui há 2 semanas atrás e frisamos, e nós falamos bem que a respeito da espiritualidade, pode colocar para mim, por favor? A espiritualidade, a intelectualidade, a ideologia, o mundo profissional e o mundo emocional. São pelo menos 5 áreas importantes. Se você não estava aqui há 2 semanas atrás, eu recomendo que você assista a mensagem no YouTube para que você aprenda. Porque nós estamos aqui porque gostamos de aprender, amém? Provérbios 3:21 diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Vamos com calma nesse versículo, porque Provérbios é um mar de sabedoria, a gente sabe disso. Em algumas versões está escrito: guarda consigo a verdadeira sabedoria e o bom senso. Ora, se existe a verdadeira sabedoria, logo compreendemos que existe a falsa sabedoria, a sabedoria enganosa. Mas guarda também o bom senso, que é a sensatez, ok? Para quê? Para que nunca os perca de vista. Versículo 22, porque serão vida plena para a sua alma e valiosa joia ao redor do seu pescoço. Ou seja, o bom senso e a sabedoria é algo notório. Mulheres, há mulheres aqui que gostam daquela joia no pescoço, aquele colar chique, quem sabe de pérolas ou com um diamantezinho no meio. Alguma mulher gosta disso por acaso? Mas você já notou, geralmente a gente costuma ver em filmes ou em algum seriado, quando tem uma mulher com aquele belo colar no pescoço, grande, brilhante, às vezes até extravagante, não é algo que chama a atenção? Quando a pessoa chega na festa, quando a imagem vai para aquela pessoa, não é a primeira coisa que você nota, não é aquilo ali? É assim ou não é? De igual forma é para nós o bom senso e a sabedoria. É algo que as pessoas vão ver e vão se admirar e dizer: uau, que pedra preciosa que ele carrega, que coisa chocante, que exuberante, que bonito. Essa sabedoria, esse equilíbrio, esse bom senso, é isso que está falando o versículo 22, verso 23. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Eu não preciso perguntar se tem jovens aqui que gostam de viver em segurança. Óbvio que você gosta. Eu não preciso perguntar se tem pessoas aqui que gostam de tropeçar. Ninguém gosta de tropeçar, é terrível. Atrasa a vida, machuca. É horrível tropeçar. Se existe algo que nos garante, ou que pelo menos nos protege
do tropeço, que nos alivia, que nos dá uma maior segurança. Isso se chama a sabedoria e o equilíbrio, o bom senso, a sensatez. Verso 24. Quando você se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Glória a Deus. Salomão, o rei Salomão, ele aprendeu isso com Davi, porque Davi, ele sempre falava, tem pelo menos 2 ou 3 salmos que diz que a paz do Senhor é que nos dá o sono, que nos dá um bom sono, que a alegria de Deus nos faz dar uma noite em paz. Então Salomão disse, olha, se você quiser ter uma noite de sono, se você quiser ter uma noite em paz, guarde a sabedoria e guarde o seu bom senso, guarde a vida equilibrada, e isso é muito importante. Quem sabe você pode usar esse versículo para aconselhar alguém da sua família que você sabe que não está dormindo muito bem. Quem sabe você não pode usar esse texto como um remédio para a sua própria vida, para nos dias que você está atribulado, com dificuldade de dormir, você lembre de Provérbios capítulo 3, leia, medite na sabedoria e medite no bom senso, no equilíbrio das Escrituras. Verso 25. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Ei, se esse versículo estivesse na linguagem super atual de 2017, ele talvez poderia dizer assim, não terá medo das síndromes do pânico que assolam a nossa sociedade. Não terá medo do desespero, do estresse, da depressão, da ansiedade que esse mundo pós-moderno nos gera. 26. Pois o Senhor será a sua segurança, glória a Deus, e o impedirá de cair na armadilha. Aleluia! O Senhor, Ele te impede de cair numa armadilha. Veja bem, o versículo é claro. O Senhor não te fortalece quando você entrar numa armadilha. O Senhor não muda os teus pensamentos para não entrar numa armadilha. Ei, eu sei que tem gente que ora assim. Eu sei que tem gente que está lutando contra o pecado e diz assim, Senhor, muda os meus pensamentos para eu vencer o pecado. Eu preciso te dizer uma coisa, Deus não quer que você vença o pecado, porque Cristo já venceu o pecado por você na cruz do Calvário. Você não precisa lutar mais para vencer o pecado, Cristo já venceu. A sua luta deve ser para permanecer em Cristo. Porque se você permanecer em Cristo, se você estiver nele, esse versículo vai fazer sentido para você. Ele vai te dar segurança e vai impedir que você caia numa armadilha. Ele te impede. Preste atenção no verbo, impedir não é te fortalecer. Impedir não é de fazer você um vencedor. Impedir é bloquear, é te segurar, te levar para um outro lugar, ele te impede de cair numa armadilha. Glória a Deus, porque Cristo Jesus é aquele que nos impede de cair em armadilhas. Amém, amém, amém. 27. Sempre que possível, não deixe de cooperar com quem precisa de ajuda. Eu sei que esse versículo último, o 27, ele foge até um pouco do contexto daquilo que estamos falando. Mas o Senhor tocou no meu coração para dizer ele esta noite, para cada um de nós. Todos os dias da sua vida, nunca, jamais deixe de cooperar, de fazer o bem a quem precisa. Jamais. Se você tem a oportunidade hoje de fazer o bem, faça o bem. Se amanhã de manhã você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça o bem. Nunca perca a oportunidade de fazer o bem, porque você não sabe até quando estará nessa terra. O que nós estamos falando aqui esta noite é sobre maturidade. Repita comigo, maturidade é ter equilíbrio. Ter uma vida equilibrada, ter uma vida madura. Não com atitudes infantis, não com pessoas, sabe, é tudo 8 ou 80. Conhece aquelas pessoas que um dia estão muito bem, no outro dia estão péssimas? É uma pessoa altamente instável, bipolar. É bipolar. Eu sei, existem algumas síndromes, algumas doenças que há 10, a 20 anos atrás nós não ouvíamos falar.
E eu não posso concordar com essas doenças. Nós não podemos aceitar e dizer: ah, pastor, eu fui diagnosticado, eu sou bipolar, eu sou assim mesmo, minha vida é assim, fazer o quê? Eles me aceitam assim. Jesus te aceita, mas Ele não aceita essa doença. Essa doença está em você por acidente, você não pode aceitá-la. Amém? Você precisa agir contra isso. E eu vou te dizer, existe algo que pode te libertar, não apenas das doenças, mas dos seus problemas psicossomáticos. E a Bíblia diz que aquilo que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, nós estamos sendo livres pela palavra de maturidade que estamos recebendo, amém? Deus está ministrando crescimento sobre nós. Por isso vamos para Hebreus, capítulo 6, verso 1, que diz assim: sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade. Prossigamos rumo à maturidade. Eu estava orando e refletindo sobre o texto de Provérbios e sobre esse texto de Hebreus e fazendo conjecturas com a realidade que estamos vivendo. Eu percebo que uma das grandes características do nosso povo, uma das grandes características de imaturidade, uma das grandes características de infantilidade, sabe o que é? É julgar as pessoas. Porque eu vou falar sobre algo que é como uma epidemia. Eu não estou falando do mundo lá fora, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Você é a igreja do Senhor Jesus? O que rola como uma epidemia é o tal do julgamento ao próximo, do julgar as pessoas. E a Bíblia falou várias vezes a respeito dessa prática. Ela não é uma epidemia recente, não é algo novo, como a síndrome do pânico, como a doença bipolar, não. É algo muito antigo. Por isso já estava registrado em Lucas capítulo 6, verso 41. Jesus disse assim: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Como poderás advertir o teu irmão dizendo: irmão, permita-me que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa sobre o teu olho? Hipócritas, retira antes de tudo a trave do seu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. E Jesus também falou em outro momento, está registrado em Mateus 7, no versículo 1: não julgueis, para quê? Para que não seja julgado, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a vossa medida que usardes para medir os outros, igualmente vos medirão a vós. Eu vou te fazer uma primeira pergunta para começar a trazer a sua mente para cá, para esse ambiente. Diga a verdade, só para o seu interior. Você não vai falar para ninguém do seu lado, ninguém perto de você, nem vai levantar a mão, mas diga a verdade. Ultimamente, você anda julgando as pessoas sem realmente conhecê-las? Julga as pessoas pela aparência, julga as pessoas pelo primeiro contato, julga a pessoa pela roupa que ela usa, pelo carro que ela tem, pela casa, pelo bairro que ela mora, pela igreja que ela já congregou. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou te falar sobre a minha vida. Geralmente as pessoas que me veem aqui do altar, quando tem a oportunidade de me conhecer de perto, de conversar um pouco comigo, de trocar um WhatsApp, algumas pessoas, elas abrem e dizem assim: nossa, mas eu tinha uma impressão tão diferente a teu respeito. Eu achava que você era um cara bravo, que você era um cara ranzinza. Mas você até que é um cara legalzinho. Mas sabe por que eu estou dando esse exemplo? Porque quantas vezes você já me julgou por ver minha fisionomia fechada? Quantas vezes você já julgou essa pessoa que está do seu lado agora? Seu cônjuge, seu irmão, seu parente, por causa de um gesto, por causa de um olhar, por causa de uma palavra dita, às vezes sem querer, às vezes no momento da raiva, no momento da emoção. A que conclusão você chegou a respeito do indivíduo por causa de um gesto ou de uma palavrinha só?
Eu não sei se você parar para calcular essas coisas, mas as pessoas têm emoção também. Não é só você que tem o direito de ficar bravo, não é só você que tem o direito de ficar nervoso, não é só você que tem dias, um dia está de bom humor, outro dia nem tanto. Mas as pessoas costumam julgar os outros pela aparência, pela fisionomia, pelo estereótipo, por a roupa que a pessoa usa ou deixa de usar, pelo trejeito, pelo cabelo. Meu Deus, misericórdia, já passou esse tempo, né? Pelo cabelo, misericórdia. Irmão, você consegue imaginar e pensar que tem gente no nosso país, tem gente na nossa cidade, tem gente no teu bairro, quem sabe na tua rua, que consegue julgar as pessoas por causa da cor da pele? Você consegue compreender um indivíduo desse? Que faz acepção, determina algo sobre a vida da pessoa por causa da cor da pele dela. Esse é o ser humano. Não se ache melhor do que essas pessoas. Porque se alguém julga outra pessoa pela cor da pele, quem sabe você julga por alguma outra coisa que para aquela pessoa pode ser escandalosa. Quem sabe você julga pela conta bancária, pelo saldo, pela palavra, pelo conhecimento, pelo nível de estudo, pelo que está usando, por quem anda, pelas caras, por algumas poucas palavras que você ouviu. Ou seja, a pergunta que eu trago a você: quantas pessoas você anda julgando ultimamente sem realmente conhecer? Sem realmente conhecer. Porque aí quando você conhece, você pode no mínimo dizer: olha, eu assino embaixo para essa pessoa. Não é assim? Já ouviu falar nisso? Por tal pessoa eu ponho minha mão no fogo. Porque você conhece. Você conhece a pessoa, você diz assim: não, fulano jamais poderia fazer isso, porque você conhece. Ou seja, não julgue as pessoas antes de conhecê-las. Não julgue as pessoas antes de perguntar: será que isso procede? Será que isso não procede? Olha, eu vou te fazer uma segunda pergunta que é para você refletir. Quantas vezes você já foi impedido de se relacionar com alguém por ter julgado mal a pessoa? Quantas vezes você já foi bloqueado no seu coração e não recebeu uma mensagem, uma pregação poderosa, porque alguém que subiu nesse altar você não estava gostando muito, não ia muito com a cara? Com aquele ali eu não vou com a cara dele. Aí você trancou, bloqueou o seu coração. Quantas vezes você deixou de ter uma experiência com Deus, uma ministração, porque não foi o seu preferidinho que botou a mão sobre a sua cabeça? Foi aquela pessoa que você ficava olhando: mas aquele ali eu sei que tem pecado escondido. Aquele tem pecado escondido. Quantas vezes você deixou de ter uma experiência com Deus por julgar a vida das pessoas de acordo com a aparência? Você é um bom juiz para julgar, né? Você conhece bem os seres humanos e pode dizer: este é bom, este não é bom. Cuidado, porque Cristo falou: com a mesma medida que você julgar, você também será julgado. E a reflexão que você deve fazer é: será que eu quero, será que é legal ser julgado pelos outros sem as pessoas me conhecerem? Quantas vezes, meu irmão, você deixou de ser promovido na tua empresa por julgar mal o seu gerente, o seu chefe? Simplesmente não ir com a cara dele? Não entender uma cobrança, um relatório que ele exigia, algo que ele pedia na empresa? Aí você criou um bloqueio, uma resistência no relacionamento. Ao chefe, ele naturalmente se dava mais com outra pessoa, porque outra pessoa se abriu para se relacionar com o chefe. Aí outra pessoa que foi promovido, aí o que você disse? É puxa-saco. Só foi promovido porque é puxa-saco. Isso não acontece aqui, né? Nunca aconteceu. Julgamentos, julgamentos, julgamentos. Eu estou te dando exemplos de prejuízos que o julgamento traz para você. Porque eu não sei se você parou para fazer esse cálculo. A balança de benefícios e de prejuízos que o julgamento gera. O que você ganha ao julgar o indivíduo? Você não foi chamado para julgar, mas você foi chamado para amar. Glória a Deus por isso. As pessoas não precisam de rótulos. Quem precisa de rótulo é produto de prateleira. Produto de prateleira que precisa de uma indicação, de uma contraindicação, de data de validade. As pessoas não são produtos de prateleira para ter rótulos. Mas essa mentalidade de ter rótulos: fulano pertence a tal tribo, fulano é de tal jeito, fulano é metido, é arrogante, fulano é chato, fulano é sem graça. Os rótulos, essa mentalidade de rotular as pessoas é uma mentalidade mundana.
Eu poderia destrinchar isso aqui, eu poderia entrar na Bíblia com você e te mostrar no mínimo 3, 4, 5 exemplos que o rótulo, quem bota é o diabo. O diabo é o cara que gosta de rotular as pessoas. Essa mentalidade, essa concepção mundana de rotular, não pode ser a mentalidade dos filhos de Deus, porque Deus disse em Romanos 12, capítulo 2, não vos conformeis com esse mundo. Romanos 12, 2, não vos conformeis, não tomeis a forma, não vos amoldeis a este mundo, mas seja renovado na sua maneira de pensar. Sabe o que é ser renovado? O conceito que você tinha a respeito de uma pessoa, hoje, nesse momento, Deus está transformando. Pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluia. O único rótulo que você tem que carregar, se é que isso é um rótulo, mas é um título, é o de filho do rei. Nós somos filhos do rei. Olha o que diz em João capítulo 7, no versículo 24. Não julgueis de acordo com a aparência, aleluia, mas decidi com os justos julgamentos. E João capítulo 8, no versículo 15 diz, vós julgais de acordo com a carne, eu a ninguém julgo. Meu irmão, ei, eu estou falando de Jesus, meu irmão. Se Jesus, o Cristo, não julgava ninguém, quem é você para julgar alguém? Quem é eu? Quem é você para dizer isso ou aquilo de alguma pessoa que sobe no altar, que faz um louvor, que entra naquele lugar pela primeira vez, que vai visitar, que vai conhecer o seu ENA, que vai conhecer o seu GC, mas você já cria todo o estereótipo da pessoa. Pior é que hoje em dia, mano, tá tão horrível que hoje em dia as pessoas, elas vão julgando os outros por causa de um WhatsApp. Não, mas ele não mandou o íconezinho com gracinha, ele ficou sério, ele só disse ok. Hã? Eu mandei coraçãozinho, ele só deu ok. Ah, ele escreveu kkkk apenas com 4 letras. Não achou tão engraçado assim. Meu irmão, a nossa geração está tensa, meu irmão. A gente cai na rotina, nós vamos nos acostumando com o padrão do mundo e vamos julgando. Nós fazemos muitas coisas, mas qualquer coisa que você faça sem amor, você está fazendo a iniquidade. Você pode fazer para Deus, mas está sem Deus, porque Deus é amor, aleluia. Deus é amor. Cada coisa que você fizer, seja aqui, seja no GC, seja no ENA, seja lá fora, seja numa ação social, seja quem sabe evangelizando as pessoas na praça, na balada, faça em amor, faça porque você ama. Sim, nós amamos a tua noiva, Jesus. Tiago capítulo 2, verso 9 diz assim, mas se tratarem os outros, ou se tratarem algumas versões está, se tratarem alguns com favoritismo, estão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Não é eu que vim aqui para te condenar, não. É a Bíblia que está falando. Por que eu fiz esse negócio, essa dinâmica? Por que Jesus está me dizendo aqui para falar sobre amor? Porque as pessoas no corpo de Cristo estão tratando os outros com um certo favoritismo. Ah, se for para fulano eu faço. Ah, se for naquele lugar, naquele dia eu vou. Ah, se for do jeito que eu acho bem, do jeito que eu determino ser o correto. Ah, se for desse jeito, pode contar comigo. Favoritismos. Deus odeia favoritismos. Por isso que a Bíblia está dizendo, estarão em pecado e serão condenados pela lei. É como se a pessoa que agisse sobre essa onda de favoritismo, sobre essa atmosfera de favoritismo, de acepção de pessoas, é como se ela saísse da graça, porque a graça, ela não favorece ninguém. Ah, Deus amou o mundo de tal maneira, Ele não amou só a sua casa. Deus não escolhe ninguém, não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de classe social, de família, de cor, de pele, meu Deus. Deus não faz acepção de nível de intelectualidade, a quem responde melhor o chamado, a quem não responde. Ou seja, esse favoritismo que anda comiserando a igreja do Senhor Jesus é como um vírus que vai danificando aos poucos e vai te afastando da graça.
vai te afastando da graça, vai te afastando do soberano Rei dos Reis. Olha o que diz em Tiago 2, verso 8. Tiago 2, versículo 8 diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei real. Em alguns versículos já está a tradução correta: se vocês de fato obedecerem à lei do reino. Por isso que eu coloquei entre parênteses. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada nas escrituras, que diz: ame o seu próximo como a ti mesmo, então estarão agindo corretamente. Qual que é a lei do reino? 10 mandamentos? Para com isso. Qual que é a lei do reino? É aquela lista de coisas que eu recebi quando entrei na igreja, que eu tinha que fazer, que as outras coisas que eu tinha que deixar. Para com isso. A lei do reino é uma só: ame o teu próximo como a ti mesmo. Por isso, quando falamos de julgamento, nós precisamos falar de amor, porque as pessoas estão deixando de amar para julgar. É mais fácil julgar, é mais fácil apontar o dedo e dizer: isso aí eu já conheço, eu já lidei com esse tipo de pessoa. Esse aí é o Miguel. Vai dizer que você nunca rotulou ninguém sem conhecer, chamou de Miguel. Você não sabe a turbulência que a pessoa está passando, você não sabe o que a pessoa está vivendo, você não sabe se no momento que você ligou ela realmente não podia atender. Você não sabe nada, meu irmão. Você não sabe nada, você não conviveu, você não olhou nos olhos, você não parou para olhar nos olhos, teve um tempo de conversa e disse: olha, a partir dessa conversa eu identifiquei que ele está agindo como. Para de rotular as pessoas como se elas fossem, pronto, acabou. Ela está agindo como. Olha a diferença, olha a diferença. Ela não nasceu para ser aquilo ali. Ela nasceu para ser filho do rei e para receber a graça de Deus e ser transformada. Nesse momento ela está agindo como? Eu identifiquei, eu passei um tempo com a pessoa, eu me relacionei, eu conheci, eu perguntei. Sabe o que é isso? Isso é sinal de uma pessoa madura. Pare para pensar. Quantas vezes você já se enganou por julgar erradamente uma pessoa? Quantas vezes você quebrou a cara? Você achou que era aquilo e depois que você se relaciona você diz: não era bem assim. A balança do julgamento, ela é sempre pro negativo. Presta atenção. Você não ganha uma vírgula quando você julga alguém. Quando você cria preconceito, quando você estabelece: esse daí eu conheço já esse indivíduo. E deixa eu te dizer outro problema. Presta atenção, olhe para mim. Tem o problema também das pessoas que julgam positivamente. Deus está falando. Pessoa acaba de conhecer fulano, já superestima. Meu Deus, amiga, você não faz ideia do cara que eu conheci. Você não faz ideia. Conheceu, trocou um oi, disse: oi, boa tarde, tudo bem, qual é o seu nome, de onde veio, já era. O cara já virou assim: mano, o príncipe dos 7 reinos, sei lá do que veio no cavalo, que faz, tá em todos os filmes da Walt Disney, aquele cara lá. Superestima. Conheceu? Você chegou, realmente teve um papo longo com a pessoa, conheceu, conviveu um pouquinho, saiu um pouquinho com ela. Deu realmente. As pessoas superestimam. Quantas vezes você superestima um cantor, um pregador, superestima as pessoas que sobem no altar. Você acha que pastor não peca. Superestima, julga as pessoas mais do que elas são. Quantos relacionamentos aqui destruídos porque você gerou uma expectativa muito alta a respeito da pessoa? Fala a verdade. Será que Deus está falando aqui hoje? Quanto namoro, quanto noivado já acabou porque você criou uma expectativa do indivíduo? Eu não vou nem falar casamento, meu irmão. Daí o problema é mais embaixo daí. Não, porque no namoro era de um jeito, eu achei que depois de casar ia ser, então, né? Quantas pessoas aqui entram no namoro achando: eu só vou namorar, essa pessoa não tem outra nunca mais. Essa é a pessoa, achei a mulher da minha vida, agora é pra sempre. 1 mês de namoro, 2 meses de namoro, com 1 semana já está dizendo: eu te amo, meu amor, eu te amo. Você é louco, meu irmão? Sabe o que é isso? Infantilidade. Não tem outra palavra para isso. Isso é molequice. Porque a maturidade, a palavra nos ensina outra coisa.
Nos ensina a ter o bom senso, equilíbrio, a esperar. Calma, convive um pouquinho mais. Calma, pergunta um pouquinho mais. Te falta coragem para perguntar? Mas coragem para depositar todos os teus sonhos não falta não, né? Coragem para perguntar. Ah, mas eu fiquei meio assim de perguntar. Sabe, pastor, eu fiquei meio assim de perguntar. Não tem coragem de perguntar, não? Chega na cara do... Escuta aqui, qual foi a pior experiência que você já viveu na sua vida? Qual foi a pior mentira que você já viveu? Fala a verdade para mim. Quantas pessoas você já traiu? Você não tem coragem não, meu irmão? Quem que vai sofrer nessa história? É só você, vacilão. Fica com medinho. Aí cria expectativa no lugar errado. Julga, não, achei o príncipe encantado. Porque, ó, vem naquelas características que eu pedi. Eu pedi um varão com 1,85 de altura e ele tem 1,85 de altura. Cria uma expectativa gigante que pode gerar uma frustração gigante. Quanto maior o gigante que você cria, mais forte vai ser o tombo, mais dolorido vai ser a queda. Acorda. Porque o julgamento positivo e exagerado gera muito prejuízo. E tem pessoas que julgam situações. Meu irmão, eu não... Olha, eu fico ouvindo, tem pessoas que dizem assim, nunca mais eu vou ter uma chance dessa na vida. Julgou uma situação. Você nunca ouviu essa frase, né? Nunca mais eu vou conhecer uma pessoa dessa. Eu nunca mais perdi. Nunca, olha, uma oportunidade dessa na empresa só daqui a 5 anos, pastor. Perdi, vacilei feio. Quando eu converso com uma pessoa um pouquinho, a pessoa usa muito as palavras nunca mais, para sempre, toda vez é assim, sempre foi assim, nunca mudou, comigo é só assim. Meu irmão, eu já fico assim, ó, pezinho atrás. Eu estou conversando com o indivíduo, eu ouço essas palavras, eu já fico assim, ó, entendi. É sempre assim, nunca mais, toda vez, é só comigo. Sabe o que é isso? Infantilidade. Imaturidade. A pessoa não tem sensibilidade, falta de sensatez, de bom senso para discernir um momento ruim, um tempo ruim, uma pessoa ruim, uma situação ruim, um lugar ruim. A nossa vida acontece coisas ruins, ora bolas. É lógico que sim. Mas a pessoa não consegue discernir uma coisa da outra. Para ela, acabou-se o mundo. Julgar as pessoas e as situações é um erro grave, típico de pessoas sem maturidade. E eu sei, o Espírito Santo falou no meu coração que hoje tem pessoas aqui que estão querendo desistir, porque julgaram mal algumas pessoas, porque julgaram mal algumas situações, porque a pessoa não agiu conforme a resposta que você gostaria de ter recebido. Eu sei que tem pessoas aqui querendo largar tudo. Pessoas que estão pensando em largar tudo, entregar tudo e largar. Porque julgaram mal uma situação, ou porque julgaram mal uma pessoa. Tem pessoas que depositaram tanta confiança no homem, que acabaram se frustrando. E essa frustração está sendo como um câncer, está te corroendo por dentro. Presta atenção, Deus está falando com você hoje. Deus te trouxe aqui, não foi para te confrontar, foi para curar a sua alma. Deus quer curar sua alma desse câncer. E Ele quer que essa doença nunca mais te contamine. Você está aprendendo que isso foi gerado por causa de um falso julgamento, por causa de uma má expectativa que você criou. Mas Deus vai te curar e Ele vai te ensinar. Ele vai dizer, filho meu, é tempo de amadurecer. Chega de julgar as pessoas e as situações. Eu quero te levar para um outro nível. Eu quero te dar um alimento consistente. Chegou a hora de ser maduro.